Conforme visto nas aulas anteriores, o poder pessoal é um dos 3 elementos por trás do carisma. Aqui no nosso curso vamos chamar de poder pessoal a essa impressão que outras pessoas nos dão de que elas têm o poder de mudar o mundo. Quer saber como se tornar mais poderoso no seu dia a dia? Mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísolo, professor de psicologia, professor de hipnose, e bem-vindo ao nosso curso sobre carisma. Toda semana, no mesmo horário, coloca aí na tela o horário, o dia da semana, vamos ter essas aulas envolvendo carisma. Perdeu alguma aula? Vai lá na playlist, vê todas as aulas na sequência. E nós vimos anteriormente que o carisma pode ser aprendido. Aliás, frequentemente alguém comenta do Steve Jobs. O Steve Jobs era o mestre do carisma, o mestre das palestras. Mas se você fizer um estudo detalhado sobre as performances dele em 1984, quando ele lançou aquela grande campanha na Apple, e as campanhas mais recentes, como o lançamento do iPod, o lançamento do iPhone, você percebe que ele teve um crescimento muito grande. Ou seja, carisma pode ser aprendido. E Steve Jobs estudou isso muito bem. E você também vai aprender aqui no nosso canal. Então toda semana pode vir. Isso merece um like, hein? Cara, olha só. Estou gravando esses cursos de graça para você. Dicas que podem transformar a sua vida. Então dá o like agora se você não deu o like ainda. E vamos falar de poder. Quando a gente pensa em poder pessoal, frequentemente a gente vai pensar em pessoas que são muito ricas ou muito famosas. Mas apesar de dinheiro, fama, poderem estar associadas ao poder pessoal, existem outros elementos culturais que também são associados ao poder. Aparência, inteligência, cultura geral, cargos ocupados pelas pessoas. Ou até mesmo a forma que a pessoa se veste pode entrar nessa equação do poder. Aliás, Alberto Solon tem um excelente canal sobre estilo para a roupa masculina, em que ele fala o tempo todo disso, né? Que a roupa atemporal traz poder para o homem. E ele está falando exatamente sobre isso. Aliás, vale a visita, né? No canal do Alberto Solon, está aqui o link no card. E o tempo todo, quando a gente está conversando com outras pessoas, a gente está buscando por indícios de poder. O tempo todo. O que você talvez não saiba é que além desses indícios como inteligência, como cultura geral, como cargo, como até mesmo dinheiro, aparência, além desses elementos culturais, nós também buscamos pistas de poder na comunicação não verbal. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Numa pesquisa realizada pelo MIT, pesquisadores conseguiram prever com 87% de acerto, olha um índice enorme, com 87% de acerto, se uma visita de negócio, se uma venda ia acontecer ou não. Apenas vendo a cena, sem som nem nada. Apenas observando a comunicação não verbal dessas pessoas. E uma outra pesquisa feita pela Universidade Tufts identificou isso de uma forma ainda mais surpreendente. Nessa pesquisa, pessoas totalmente desconhecidas foram convidadas para avaliar a performance de alguns professores dando aula. Ou seja, pessoas que não conheciam esses professores. No entanto, essa avaliação feita por desconhecidos foi feita ao avaliar-se trechos das aulas de apenas 2 a 10 segundos. Imagina, o cara nem conhece o professor, vai avaliar o professor baseando-se num trechinho de 2 a 10 segundos. Curiosamente, o resultado da avaliação feita por desconhecidos, baseando-se apenas em trechos de 2 a 10 segundos, foi praticamente a mesma. Não só dos alunos, mas também dos pares, dos outros professores e até mesmo do diretor da escola. Nesse caso, mais uma vez, a observação da linguagem não verbal
foi mais do que suficiente para os avaliadores poderem identificar quem que era bom, quem que era ruim. Na verdade, na vida, e isso é um problema, muitas vezes a forma que você se expressa acaba se tornando mais importante do que aquilo que você realmente fala. É ruim isso? Claro que isso é ruim. Mas se essa é a regra do jogo, é hora de você entender como lidar melhor com essas regras. E um dos elementos centrais por trás de toda essa comunicação não verbal é o poder pessoal. Como eu disse anteriormente, nos dias de hoje, ser famoso, ser rico, vestir-se bem, até mesmo virar uma web celebridade, um grande youtuber, tudo isso pode dar poder. Mas na época do homem primitivo, não era bem assim. Ainda que a inteligência, de certa forma, ainda fosse importante, o poder, naquela época, era principalmente identificado pela força bruta. Imagina, por exemplo, um gorila na selva, um macho alfa. E o macho alfa está lá protegendo seu território e ele vê a aproximação de um rival. Qual que é a primeira coisa que esse macho alfa vai fazer antes de entrar para o combate? Você provavelmente sabe a resposta. Ele vai bater no peito, ele vai aumentar o seu espaço ocupado. Ele faz isso porque os animais consideram o aumentar o tamanho como uma forma de mostrar força. Então, quando o gorila começa a bater no peito, ele não está apenas fazendo um gesto de agressividade, não. Ele também está ampliando o seu corpo. Está mostrando que ele é maior do que ele realmente é. Ora, mas e o que isso tem a ver com a gente, né? Nós somos seres culturais, nós somos seres mais evoluídos. A gente tem que lembrar que nós somos frutos de uma evolução. Não, nós não viemos do macaco, não diga que a gente veio do macaco. Ninguém nunca disse que o ser humano veio do gorila, veio do macaco, certo? O que a teoria da evolução vai falar é que a gente teve um ancestral em comum. E como nós temos ancestrais em comum, existe um grande compartilhamento da genética entre nós e os primatas. Aliás, o nosso DNA é mais de 90% idêntico ao do chimpanzé. Então, esses elementos envolvendo poder, força, ocupação do espaço, também fazem parte da nossa genética. E o ser humano frequentemente faz isso de forma inconsciente. Você provavelmente já viu pessoas que vão tirar uma foto e ocupam um espaço enorme na foto. Muitas vezes a pessoa abre os braços para ocupar o máximo possível da foto. São gestos que sinalizam poder. Inclusive tem gente que vai fazer isso, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, no ônibus. Você já deve ter visto aquele cara sem educação, pelo amor de Deus, para com isso. Aquele cara sem educação que vai sentar no ônibus, ou no avião, ou no metrô, e abre as pernas totalmente. Ele faz isso para mostrar dominância e ocupar seu espaço. Toda vez que eu vou fazer uma viagem de avião, para dar alguma palestra, algum curso, alguma coisa assim, e eu sento na cadeirinha do meio, eu já fico atento que eu não quero encontrar um desses caras. São pessoas que estão querendo mostrar poder. Inclusive, muita misoginia pode ser encontrada nesse comportamento. Tem homens que vão fazer isso, de abrir as pernas na hora de sentar, apenas quando sentam ao lado de mulheres, para incomodar e mostrar uma certa dominância. Só que nesse caso, aquele poder pessoal está se transformando em misoginia. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos sim aumentar o nosso poder pessoal, mas sem ser preconceituosos, sem ser misóginos. E é possível a gente usar mais o nosso espaço sem incomodar as outras pessoas. Uma das formas que Olivia Fox, autora do Mito do Carisma, vai falar a respeito é na forma que a gente anda na rua. Se você anda na rua com aquela postura mais encolhida,
os ombros mais para baixo, virado para baixo. Na hora, a sua fisiologia começa a alterar. Por outro lado, se você fizer uma postura mais dominante, o seu organismo vai reagir de forma mais dominante. Inclusive, o grande hipnotista Fábio Puentes, na sua palestra, ele faz uma dinâmica que é bem interessante, em que ele pede inicialmente para todo mundo que está sentado lá assistindo a palestra, colocar os braços para trás, dar aquela deitada, dar aquela esticada. E quando está aquela posição assim, uma posição clara de quem está na praia, quem está descansando, a pessoa tenta falar, estou ferrado, a vida está ruim demais. E depois ele pede para as pessoas ficarem todas encolhidas, olhando para baixo, com as pernas dobradas, com a cabeça virada para o chão. E nessa postura cheia de tristeza, ele pede para as pessoas falarem, estou super feliz. É estranho fazer esse exercício, até recomendo que você faça, porque o nosso corpo está numa posição que é incompatível com o que está sendo dito. Inclusive, numa pesquisa foi identificado que pessoas que mantêm uma pose mais expansiva, uma pose mais associada ao poder, aumentam em 19% a produção de hormônios associados com o bem-estar e com ter mais energia. E além disso, promove uma redução de 25% em relação a hormônios relacionados à ansiedade. Então, se você quiser ser mais carismático, além de aumentar a sua presença, além de aumentar a sua cordialidade, comece a praticar agora a postura do poder. Ao utilizar-se da postura do poder, um caminhar mais confiante, mais poderoso, o seu corpo vai produzir hormônios que vão aumentar ainda mais esse seu bem-estar e vão passar para as pessoas na comunicação não verbal o seu poder pessoal. E aí, tá gostando desse novo curso sobre carisma aqui no canal Alberto Delismo? Então coloca a hashtag aí, ó, gorila, para mostrar que você viu o vídeo até agora. E até a próxima.